Olá, pessoal, super boa noite. Mais um CX Now, dessa semana de experiência do paciente. E hoje eu tenho a honra de receber Marcelo Alvarenga, que é CEO da Conecta. Conecta XP, que fala? Ou Experience? Conecta XP, pode ser, Cláudia. Conecta XP. E eu confesso que nós estamos fechando com chave de ouro, nós temos aqui, para mim e para vários profissionais da área de saúde, o Marcelo, ele é o papa quando o tema é experiência do paciente. Eu sou uma admiradora, eu confesso aqui publicamente, eu sou uma admiradora. Já aprendi muito com coisas que ele fez em várias instituições de saúde, já copiei coisas que ele fez em instituições de saúde. Poxa, eu estou super feliz com a sua presença, de você ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra ter você. Me declaro fã, publicamente me declaro fã e seguidora do seu trabalho. Então, muito obrigada por duas coisas. Primeiro, por me ensinar tanto, me inspirar tanto, e segundo, por ter aceitado estar aqui e fazer o fechamento dessa semana de experiência do paciente. Marcelo, se apresenta para a gente, conta toda a sua trajetória, que não é brincadeira, gente, toda a trajetória do Marcelo, quando a gente fala de experiência do paciente, trajetória profissional, e conta da sua consultoria também, dessa Conecta Expert e de toda essa transição que ocorreu aí na sua vida. Muito obrigada. Ô, Cláudia, muito obrigado. Você é muito querida e todo mundo que te acompanha, né, vê todo o trabalho que você faz e a importância que você traz aí para esse cenário e para esse ambiente de CX, né? E essa iniciativa do CX Now é muito bacana porque você convida pessoas aí de diversas, né, opiniões e expertises e traz para cá um compartilhamento de práticas muito bacana. Então, eu quero te dizer assim, que o privilégio é meu, a honra é minha de estar aqui com você e, no mínimo, a gente vai se divertir bastante, vai conversar coisas muito bacanas aqui. Obrigado mesmo pela gentileza. E acho que você exagerou um pouco. Não sou tudo isso que você está falando, não. Mas está tudo bem. Recebo como um carinho de uma amiga querida. Obrigado, viu? Ô, Cláudia, então, assim, primeiro eu queria dizer, né, obrigado pelas pessoas que estão aqui com a gente, que estão dedicando o seu tempo, né, de participar, e queria também convidar, né, porque eu acho que live bacana é aquela live que tem interação, né? Então, além da gente poder falar um pouquinho aqui, que as pessoas possam ir comentando, enviando aí perguntas, comentários, para a gente criar aqui uma dinâmica, né? Eu sei que você faz isso muito bem, mas Aqui, eu ó, o povo já também, né? começou, o povo já começou. Muito bom, legal. Ô, Cláudia, então vamos lá. Então, falando um pouquinho de trajetória, né? Eu acho que isso é muito difícil a gente falar da gente, né? Porque dependendo do momento da vida que a gente está, a gente dá um foco mais em alguma questão que marcou a gente, né? Mas fazendo da história grande e curta, né? Eu, assim, sou médico, eu tive uma formação médica tradicional aí, como a maioria dos profissionais de saúde tem. Então, vai lá, faz a faculdade, faz residência, faz especialização. E aí, é engraçado que no meio médico a gente tem uma trajetória aí olhando, né, os nossos mestres, professores, assim, de dizer assim, poxa, ou você vai ser a carreira estritamente assistencial, médica ali, né, não importa a tua especialidade, a tua área de atuação, ou você vai fazer isso associando a alguma questão acadêmica, vai ser professor, docente, etc., e pesquisa. E eu tracei meu caminho nessa vertente, né? Fui fazer mestrado na endocrinologia, a área que eu me especializei foi diabetes, né? Então, eu tive o privilégio ali de conviver com o pessoal super especialista nessa área da Escola Paulista. Eu me formei na USP em Ribeirão, fiz clínica médica lá e depois eu vim para endócrino e diabetes na Escola Paulista. E aí, o que acontece? Trabalhando na emergência, né, como todo mundo, na área, como médico. Então, pô, dá plantão, se divide ali com o consultório, com a parte de pesquisa, com a parte acadêmica, etc. E aí, num determinado momento, a gestão caiu na minha vida. E essa história é engraçada. Por quê? Porque, assim, eu não sei, assim, é difícil ter a pessoa que desde o início já tem essa coisa de vou ser gestor, né?
é difícil, a gente nem tem contato muito com isso ao longo da formação, né? Uhum. E aí você começa. Então, o que que aconteceu? Na época eu era plantonista do pronto-socorro e eu do ICE, e eu tive duas pessoas que foram muito importantes na minha vida, assim, que me trouxeram para esse mundo da gestão. Um foi um médico incrível, que é o Dr. Nelson Acamini, que era o chefe do pronto-socorro, que me formou e me trouxe aí ferramentas de gestão, né? E me acolheu, vendo em mim talvez um potencial para ser um futuro sucessor, né? Enfim, e ajudava ele em muitas coisas. E o Antônio Bastos, que hoje é o diretor médico do AOC, né? Do Oswaldo Cruz, Legal. que também na época era o gerente do pronto-socorro e que me acolheu para ser o coordenador da equipe médica, tudo mais, e a gente foi super parceiro ali em vários projetos de melhoria. Tenho essa gratidão aos dois porque eles me levaram para esse mundo de gestão. Legal. Bom, e aí a gente fez um monte de coisa bacana, tudo mais, a gente melhorou uma série de indicadores e processos, enfim, no pronto-socorro. Pronto-socorro não é fácil, né? Tem um carinho muito grande pelas pessoas que a gente trabalhou juntos ali naquela época, muitos médicos queridos, uma equipe muito especial. E aí eu recebi um convite da instituição, Cláudia, para estudar essa parte de experiência do paciente e implantar, né, o escritório lá de experiência do paciente no Einstein. E é curioso que a instituição já estava numa jornada de excelência com Joint Commission, qualidade e segurança, já era certificada Plane3, então já tinha muita coisa focada em cuidado centrado no paciente, né? Mas eles entendiam naquela ocasião, principalmente motivados aí pelo case da Cleveland Clinic, que tinha algumas coisas que a gente poderia fazer a mais, né? E Uhum. que se a gente pudesse estudar e estruturar uma área como essa, talvez as coisas elas se somariam às coisas que já vieram do Plane3. Então eu Legal. tive uma grata satisfação de ser convidado pela diretoria do ICE naquela época a estudar isso e implantar o escritório. E eu fiz isso com uma pessoa muito querida, que foi a Carla Ledo. A Carla, ela é uma irmã, assim, ela é uma enfermeira incrível. Pensa essa enfermeira top, assim, pessoa do bem, inteligente, estudiosa, tal. E aí nós dois fizemos uma dupla. E aí a gente foi estudar, a gente ajudou nessa implantação, liderou, apoiado, claro, que por muitas pessoas. E a gente fez isso ali no período de 2013 a 2016. Em 2016, eu recebi um convite do Círio para fazer a implantação do programa de experiência do paciente lá. Na ocasião, o Dr. Paulo Chapchap e o Fernando Torelli, que hoje está no HCOR, o Paulo está no Círio e o Torelli no HCOR, me convidaram, então, para compor o time ali de liderança e implantar o programa. E aí, eu não saí mais dessa área, quer dizer, então, desde 2013, né, estudando, tendo essa experiência de gestão prévia no pronto atendimento, que é uma área complexa, mas eu fui só me especializando e estudando. Por quê? Eu sentia falta de ter uma formação para entender as ferramentas, para entender o que eu ia fazer, né? Porque assim, não adianta só vontade, você tem que ter método, né? Então você tem que ter o perfil, você tem que ter vontade e você tem que ter método. E aí eu fui atrás, e foi quando eu me apaixonei, enfim, e mergulhei nesse mundo de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa, me aprimorando do ponto de vista profissional através do Barrow Institute, né? E me certificando aí nessa área. Então, acho que resumindo a minha trajetória foi isso. E só para contar, né, uma coisa que é mais recente, acho que no último ano eu me via muito com uma oportunidade de contribuir com mais instituições, né? Eu acho que a gente teve um movimento bacana ali no Círio, que foi a criação da pós-graduação de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, né? Que é uma parceria entre o Círio e o The Barrow Institute, e hoje é a formação aí mais formal, né, no Brasil, focada Mais em experiência do profunda, paciente. estrutura, né, Exato, estruturada, né. porque tem muita estrutura teórica e prática, né, para as pessoas Legal. que de fato são os especialistas nessa área ou serão. Então a gente conseguiu atrair um público de pessoas do Brasil inteiro que atuam nessa área ou estão se desenvolvendo para atuar, né? E foi muito legal. E aí, quer dizer, eu consegui conciliar a parte médica, né? Meu consultório é dentro do Círio ali, sou endocrinologista, a parte acadêmica na pós-graduação e a parte de gestão. E dentro da parte de gestão, Cláudia, só para concluir, né? Eu vi uma oportunidade muito grande de usar todo esse a minha experiência, né? Meus erros e meus acertos, porque a gente tem
o que a gente mais tem na vida é erro, né? Coisas que a gente faz, fala, nossa, eu Uhum. faria diferente, etc. Não é Exatamente. isso. É a nossa trajetória pessoal e profissional. Então, esses erros, esses acertos, para poder ajudar outras instituições. E aí, então, foi aonde surgiu esse sonho que estava adormecido lá há um tempinho, de criar uma empresa que pudesse atuar em duas grandes linhas, né? E foi daí que então surgiu a Conecta Exp. E por que Conecta? E por que Exp, né? Porque isso está relacionado completamente aí com o propósito da empresa, né? Porque o nosso propósito é conectar as pessoas primeiro com elas mesmas, né? Com o propósito de vida pessoal e profissional que elas têm e entre si, porque a gente tem um Legal. propósito que através disso gerar uma boa experiência na área da saúde, né? Então foi assim que a gente desenhou a Conecta. E a Conecta tem dois braços. Um braço focado em consultoria para ajudar as instituições nessa jornada, né, de maturidade cultural aí na parte de experiência do paciente e do colaborador, e também a parte de desenvolvimento de pessoas em uma área que é extremamente tênue e complexa, que é a parte de desenvolver habilidades comportamentais, né? A parte de soft skills, ou as habilidades socioemocionais, que é importante em toda a área, né? A gente estava conversando sobre isso, mas Isso. principalmente importante na parte hospitalar, né? Então, é um pouquinho a trajetória que a gente Muito traçou bom. aí, Depois você né? me passa, Marcelo, algum texto para a gente poder colocar nos comentários do vídeo, explicando Legal. sobre a Conecta, colocando o link ou divulgando os cursos que vocês já têm, porque eu acho que vai Legal. surgir um interesse gigante, e esse vídeo, como fica aí, né, para o resto da vida, Legal. as pessoas conseguem te achar mais facilmente, todo mundo que assistir e tudo mais. Coloco isso com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem uma carência muito grande nessa área de entrega de conteúdo com prática, e não só a entrega de conteúdo, né? É isso aí. Ô, Cláudia, e nesse sentido, né, te agradeço a gentileza, porque assim, eu acho que um momento como esse, né, da gente se encontrar, falar, trazer aqui experiências, etc., eu acho que o objetivo de fato é esse, né? Como é que a gente contribui para as pessoas, primeiro, entenderem que tem um caminho, né? Entenderem aí que tem método, né, Que não outros. é só feeling, né? Não É é, né? técnico, é técnico. Exato. Trabalhar com experiência é técnico, tem um passo a passo, uma metodologia, né? Seja qual área for, né? Seja a área de experiência do cliente em serviços, em qualquer Exatamente. empresa, mas também na área da saúde. E o tema é muito relevante, né, Cláudia? Porque, pensa, como que a gente tem que olhar, como é complexo olhar a experiência aí em todas as suas dimensões na área da saúde, né? Então, acho que Marcelo, é conta bastante pra gente, pertinente. conectando com essa sua fala agora, conta coisa. Você falou que teve a oportunidade de estruturar 2 escritórios, né, de experiência do paciente. Conta pra gente, independente dos nomes, né, de onde foram e tal, mas estruturar um escritório de experiência do paciente dentro de uma instituição de saúde. O que é isso na prática? Assim, o que a gente tem que É. olhar, as áreas que a gente tem que focar, para que as pessoas possam entender a estrutura de um escritório, sabe? Eu vou responder essa pergunta para não perder o fio da meada, mas você não vai fugir de uma Gente, coisa olha que eu vou te só o que o perguntar Marcelo vai fazer. aqui ao vivo, que é o seguinte: as pessoas estão acostumadas com a Cláudia Vale entrevistando e perguntando a jornada de todo mundo. E eu queria saber de você, Cláudia, se você pode também nessa live de hoje contar para as pessoas a sua trajetória. Ai, muito bom. Você sabe, Você gente, que pode? isso é ótimo. Você sabe que quando eu comecei, eu sempre falo com os convidados aqui nos bastidores, que a gente tem uma conversa, eu falo, olha, o meu papel aqui é sempre fazer perguntas, mas o palco é seu. Você fala mais que eu, então eu geralmente só faço perguntas. Aí chega o Marcelo e fala, não, aqui Hoje nós vamos inverter, vai ser um bate-papo. é muito bom. Nós vamos Não, mas falar dos dois. eu posso te contar. Eu venho do mercado corporativo. A Flow, que é a nossa consultoria aqui, ela é uma consultoria nova. A gente vai fazer 5 anos praticamente. E eu vim do mercado corporativo, trabalhei 20 anos no mercado corporativo. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas que me formaram com esse olhar, né, de cliente. E no final de 2008, eu implantei 2 sistemas de CRM. 2 não, 3 sistemas de CRM. E eu já não estava suportando aquilo, porque eu não via o cliente, eu via sistema,
eu via padronização de como colocar informação dentro de um sistema, mas o relacionamento mesmo com o cliente eu não via. Aí eu lembro que eu cheguei no Google e eu escrevi no Google, assim, em inglês, como tratar o cliente melhor. Isso foi final de 2008. E aí começaram a aparecer várias coisas sobre a experiência do cliente. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu achava até que era fazer testes com os clientes, sabe? Experimentar coisas com os clientes. Experiência, né? Exatamente. E aí eu comecei a ler e eu me encantei. Eu procurei coisas no Brasil sobre experiência do cliente. Não achava nada sobre experiência do cliente. Achava alguma coisa vinculada à área de qualidade naquela época, mas eu não achava nada estruturado. E aí eu falei assim, cara, esse negócio vai bombar no Brasil e eu quero estar preparada para isso. E aí eu comecei para fora, fazer cursos, né, em consultorias para aprender metodologias mesmo e tal. E aí chegou no momento, eu tive que fazer uma mudança, eu estava trabalhando com CRM, mas eu queria ir para a área de CX, então estava numa empresa, e a concorrente dessa empresa me chamou para poder estruturar toda a área de experiência do cliente, da América Latina, do México para baixo, desenhar todas as áreas que eram possíveis dentro da área de experiência do cliente, e aí eu vi aquilo ali numa oportunidade gigante. E eu vou contar uma coisa agora, já que você está me trazendo isso, que poucas pessoas sabem. Eu saí, eu já tinha cargo de liderança nas duas, eu saí de uma empresa concorrente, líder de mercado, para ir para uma outra, que era concorrente, mas não era líder de mercado, para ganhar 30% menos. Simplesmente porque eu seria gerente de experiência do cliente naquela outra empresa e que eu poderia estruturar tudo de experiência do cliente. Pelo desafio, né? Pelo desafio. Pela proposta, ninguém né? sabe disso. Eu acho que eu nunca contei isso. Aí Que eu faço questão de legal, contar Cláudia. no meu canal. Saí para ganhar 30% menos, mas eu falei, eu prefiro dar um passo, porque eu tinha muito claro o que eu queria, né? Muito, muito claro, falando, esse negócio vai bombar no Brasil. E eu quero encabeçar isso. Só que eu teria que encabeçar com práticas no meu histórico, né? Eu não poderia encabeçar isso somente com livros, somente com teoria e tudo mais. Então, eu falei, eu prefiro dar um passo para trás em termos financeiros, ganhar 30% menos benefícios e tudo mais, mas ter a oportunidade de implantar isso, inclusive, em outros países, né? Porque foi do México para baixo. E aí eu fiquei 5 anos nessa outra empresa, estruturei tudo, apliquei projetos na CXPA, que eram projetos que eu tinha desenvolvido, porque eu falei, eu preciso sair daqui também com um prêmio, com o primeiro prêmio trazendo para a América Latina. Então, apliquei o projeto e eles foram super, super parceiros nisso. E a gente, né, ganhou o prêmio que tinha lá, e aí chegou um momento que eu falei, putz, eu estudo tanto esse tema, eu olho tanto, eu participo de tanta coisa, eu preciso ajudar mais empresas, né? E aí eu comecei, eu já fazia, né, muita coisa de educação e tal, mas tudo de graça. Eu fiz mais de 50 palestras de graça nesse período inteiro, até enquanto eu estava no mercado corporativo. E aí chegou no momento que eu já não estava dando conta mais, eu falei, gente, eu preciso arriscar. E aí, há quase 5 anos atrás, eu decidi arriscar, sair de novo para ganhar menos, mas aí no meu próprio negócio, porque os primeiros anos de uma iniciativa se você não se preparou, a chance de dar errado é muito grande. E aí eu falei, não, vou sair e vou atuar com várias empresas, entregando tudo que eu tive a oportunidade de desenvolver, aprender, e a gente não para, né, Marcelo? A gente não para de aprender. E aí estamos aí, a gente... em 5 anos a gente já está com uma empresa muito, muito bem estruturada, não em termos, porque quando você é novo, você não tem processo bem estruturado, assim, então você vai crescendo e vai caindo aqui, levantando ali e tal, não sei o quê, mas a gente tem muito orgulho dos clientes que a gente já tem na carteira, sabe? São empresas que eu olho e falo, putz, eu tenho orgulho dessa empresa, eu falo, não é cliente, é orgulho. É muito legal. Cláudia, muito legal. Você achou que você ia me entrevistar e ia ficar barato, né? Eu te falei que eu ia inverter esse jogo. Gente, o CX na hoje não vai durar 1 hora só, tá? Ele vai durar 3, nós vamos ter 3 horas aqui. 1 hora e pouco para cada um, mais um resquício aí, muito bom. Cláudia, muito legal. E posso te falar, pegando o gancho, né? Você trouxe um ponto muito importante que tem a ver com propósito de vida, né? E também, quando a gente fala de propósito, a gente fala de propósito tanto nosso, pessoal, né? Enfim, mas também essa questão da empresa, né? Da cultura da instituição. Isso linka muito com a pergunta que você me fez, né? Como é que foi estruturar isso, né? Então, acho que
para falar disso, o que eu queria te trazer? Como que eu vejo isso na área da saúde, tá? Acho que, assim, tem muito hospital, muita rede, né? Enfim, tem muita instituição de saúde que vê uma tendência no mercado de falar disso, de se organizar, etc., e faz isso porque muita gente está fazendo, né? De fato, isso não é propósito. Quando você faz isso que os outros estão fazendo só para você não ficar para trás, me desculpa, isso não é propósito, né? Então, quando você é uma instituição de saúde e, de fato, os seus valores, eles estão relacionados a cuidar bem das pessoas, não importa se essas pessoas são os pacientes, os familiares que frequentam ali, né? Em condição de adoecimento, seja o que for. Ou então as pessoas que trabalham e que cuidam das outras pessoas, né? Se você é de fato centrado na pessoa, isso vai estar no teu DNA, vai estar na tua cultura. Então, eu acredito muito uma coisa nessa área da saúde, que é assim, trabalhar experiência, trabalhar cuidado centrado, não na verdade, eu vou mudar a frase, assim, ele é de fato para quem é, para quem tem aquilo já na cultura institucional, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala disso dentro de uma instituição de saúde, não tem como falar disso sem trabalhar toda a parte de amadurecimento cultural para isso. Então, assim, não é simplesmente ir lá e implantar um indicador, desenhar uma jornada. Isso é parte, né? Você tem que ter todo um patrocínio da instituição para dizer de fato e viver. Não é só dizer, né? É dizer e viver. Que é isso que é cultura, né, Cláudia? E Quando a gente manter fala de cultura, sustentável, né? E manter é isso, sustentável no longo prazo, não é só no virar uma longo moda prazo. e depois acabar, né? É isso. Então você fala assim, eu quero ser centrado no meu cliente. Legal, isso é muito lindo, né? Tanto na área da saúde como na área de É, serviços, né? Em colocar o qualquer cliente no centro. empresa. Não é isso? É muito lindo, é maravilhoso. Só que, assim, do ponto de vista prático, né, para você poder fazer isso, você tem que abrir mão de várias coisas e, de fato, redesenhar processos na instituição e trabalhar modelo mental, né, nas pessoas ali que moldam comportamentos. Por quê? Porque nós estamos falando de cultura. Nós estamos falando assim, de quando uma pessoa entra num lugar e fala assim, caramba, esse lugar aqui é diferente. Por quê? Porque ela já se sente diferente, né? E não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com nós não estamos falando de hotelaria. A hotelaria é importante, essa parte de conforto? É um dos componentes, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de comportamento. Então, quando a gente fala de colocar o cliente ou o paciente, a família no centro, né? Acho que tem um ponto importante que é assim, eu preciso de fato querer fazer aquilo e acreditar que aquilo é importante. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de poder trabalhar em duas instituições que são de excelência na área da saúde e que, anteriormente à minha chegada nessas instituições, já acreditavam nisso, né? Já vinham trabalhando Meio essa caminho, né? questão. Meio caminho. O caminho inteiro. Meu papel foi nada, né? Então, assim, o meu papel ali foi fácil, foi me unir a pessoas que de fato eram tomadoras de decisão, né? E trazer essa questão do conteúdo, da metodologia, enfim, para a gente reestruturar questões que poderiam agilizar o processo de amadurecimento, né? E foi assim, tanto no Einstein quanto no Sírio. Por Uhum. quê? E uma coisa que eu acho que é muito legal trazer aqui como experiência é que, assim, ninguém faz isso sozinho. Se você tentar levantar essa bandeira, essa causa, qualquer empresa que quiser fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, primeira coisa que eu aprendi na prática, não adianta você querer, né? Não é só querer, você tem que ter uma empresa que, de fato, vive aquilo. Segundo, você tem que ter o apoio necessário, para você não fazer aquilo sozinho. Então, uma estratégia que eu queria compartilhar, que acho que é muito válido, são estruturas de comitês estratégicos. Então, tanto no Einstein quanto no Sírio, a gente criou, a gente desenhou todo o projeto de experiência do paciente em conjunto com as lideranças que olhavam para a estratégia institucional. E meu papel foi muito mais de área matricial, que cria um ambiente ali para a gente co-desenhar, né, co-criar aquela estratégia, do que qualquer outra coisa. E meu papel era da ferramenta. Olha, então vamos revisitar aqui como a gente
mensura a percepção de valor do paciente nas diferentes jornadas aqui dentro? Vamos. Quais são as boas práticas? Eu vou trazer aqui para esse grupo algumas boas práticas e a gente vai tomar uma decisão em conjunto. Então, era esse meu papel, né? Estudar, trazer, ajudar, e aí o grupo tomava uma decisão e construía. E isso foi para vários aspectos. E acho que, assim, né, se a gente fosse dividir em pilares aí de coisas que a gente trabalhou ao longo do caminho, e foi muito semelhante nos dois lugares, e isso conversa depois com uma outra coisa que eu vou trazer até da pós-graduação, etc., que eu acho que é assim, você tem que trabalhar, primeiro, a liderança tem que comprar essa causa. E quando eu falo liderança, é liderança executiva, é gestores, é corpo clínico. Principalmente o corpo clínico, né? Porque no hospital, o médico, ele também é visto, por muitas vezes, como um cliente, né? Então, é o paciente e o médico. Os dois têm que fazer parte desse mundo aí de construção, né? Então, assim, ter o patrocínio, trabalhar essa questão de cultura, e aí eu diria que seriam 4 pilares essenciais. Sabe aquela história assim? Tá bom. Sabe essa história de... Eu vou tomar uma água também, que eu falo demais, viu, Cláudio? Sabe essa história assim? Tem um caminho? Tem vários caminhos. Em cada cultura institucional, a gente tem que entender que recurso eu tenho, que dificuldade eu vou ter, que desafio eu vou ter que me adaptar. Mas acho que tem 4 pontos importantes, né? Que todas as instituições que estão trabalhando isso na área da saúde, elas estão percorrendo. Quais são eles? Primeiro, na parte de cultura institucional. É assim, como é que a gente faz o que a gente chama de alinhamento de modelo mental? Então, é assim, falar para as pessoas sobre o assunto. Então, às vezes, é assim, o que é experiência para você, o que é experiência para mim? Só o fato da gente já trazer uma perspectiva sobre a ótica institucional, o que é experiência, já é um primeiro passo. Alinhar conceitos, sensibilizar, criar estratégias para se falar daquilo. E um programa muito legal que eu acho que no Sírio teve, né, e que tem até hoje lá e que está funcionando super bem, é o programa de storytelling. E o que é o programa storytelling? Contar as histórias que acontecem na instituição. Ou seja, materializar aquela coisa que é o conceito de como isso acontece na prática, sabe? Isso então, para os colaboradores, é um storytelling feito ou para todo mundo? Para todo mundo, junto com a área de comunicação interna, mas com foco principalmente em colaborador. Então, é assim, você sabe o que é experiência? Então, começa lá, toda uma coisa. Então, você fala disso na hora que a pessoa entra na instituição, na hora que ela está no refeitório, no e-mail institucional, no workplace, sei lá, que é utilizado. Então, é falar sobre aquela temática o tempo inteiro. Isso traz uma coisa de alinhamento e de senso de estamos aqui, né, para falar de certas coisas. O segundo pilar, Cláudia, é o pilar de você fala sobre aquilo, cria a importância do assunto e, ao mesmo tempo, você redesenha processos na prática que acontecem para garantir que as pessoas façam aquilo. Vou dar um exemplo prático. A gente fala assim, poxa, é muito bacana a gente trabalhar em pacientes internados, tá? Vou dar um exemplo específico de hospital, tá? É muito bacana lá para os pacientes que estão internados, a gente tem um momento em que a gente vai falar com esse paciente, a gente vai ter uma comunicação de toda a equipe com o paciente e com a família. Porque isso vai diminuir ruído, vai diminuir conflito e, de fato, a gente vai alinhar tudo que vai ser feito. Se eu deixar pelas pessoas, cada um faz do jeito que quer, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que não vai fazer, e quem não vai fazer, ou porque não quer fazer, ou porque não sabe como fazer. Então, quando você redesenha um processo institucional, você fala assim, vamos fazer desse jeito, você garante que aquilo que você está dizendo que é importante, na prática, de fato, aconteça. Só que isso conversa com um terceiro pilar, que é o seguinte, você não vai desenhar isso sozinho, você vai desenhar isso com as pessoas. Que pessoas? Você vai desenhar isso com o paciente, com a família e com as equipes, que é a história do co-design, né? Então, trabalhar a sensibilização,
redesenhar processos e esses processos têm que ser co-criados com todas as pessoas que utilizam. E o quarto pilar, né, ele está relacionado a métricas. Então, eu vou gerar indicadores que vão me mostrar se tudo isso que eu estou fazendo está tendo resultado na E percepção. retroalimenta, né? E retroalimenta, entende o ciclo? É isso. Muito legal, Né? muito legal. Então, quando você trabalha com isso, você olha e fala, cara, é tão óbvio, mas não é. Na prática, não é. Né? E a Então, Conecta é muito difícil. trabalha esses 4 pilares, ajuda as instituições nesses 4 pilares. Nesses 4 pilares. Porque foi a experiência que a gente adquiriu nesses anos de trabalhar com isso. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante, né? Só para fechar, Cláudia, que é assim, não adianta também eu só dizer para as pessoas como que elas deveriam se comportar, o que elas deveriam fazer, porque aquilo interfere positivamente na experiência do paciente, né? Não é só um discurso, é também fornecer as condições para ajudar as pessoas no desenvolvimento das habilidades. Então, um ponto-chave é você ajudar as pessoas a se desenvolverem tanto nas habilidades técnicas quanto comportamentais. E na Conecta, qual que é o nosso foco? O nosso foco é ajudar as pessoas nessa parte, por isso que a gente criou, né, uma parte de consultoria e uma parte de desenvolvimento de pessoas. Ajudar, para fechar o ciclo, né, ajudar as pessoas a se desenvolverem do ponto de vista comportamental. Melhorar a comunicação, empatia, escuta, gestão de conflito, enfim, várias questões que são importantes aí no dia a dia de uma instituição de saúde. Muito legal. Agora, Marcelo, você comentou, você trouxe até o exemplo do Círio com storytelling, né? E a gente tem dentro da área de experiência do paciente o conceito e prática, né, de comunicação centrada no paciente. O que é isso como um todo, assim? O storytelling dos cases pode ser um bracinho, mas a comunicação centrada no paciente, ela é o quê? Engloba o quê? Abrangência? Cláudia, muito legal. Obrigado por você perguntar isso. Esse é meu assunto xodó, vai. É assim, eu acho que eu vou falar, vamos trazer um exemplo bem prático aqui, né? Quando você vai visitar um profissional de saúde, né? Então você vai lá no teu médico de confiança, ou você vai na instituição que você escolheu para cuidar de você, né? Então o que a gente percebe? E isso é comprovado por vários estudos, né? Todos nós, num papel de paciente ou de familiar, a gente só enxerga valor no cuidado que a gente recebe, na relação com as instituições e com os profissionais de saúde, principalmente, quando a gente tem um equilíbrio entre as hard e soft skills, não é isso? Então, é assim, você fala assim, nossa, Cláudia, teu médico, tua médica, ela é um profissional bacana, por que você escolheu essa pessoa? Eu tenho certeza que você vai me dizer assim, caramba, eu escolhi porque ela é boa, ou ele é bom, ele sabe o que está falando, é estudioso, me ajuda a resolver as coisas quando eu tenho, né, qualquer questão, mas ao mesmo tempo é uma pessoa afetuosa, carinhosa, que me respeita, que é colaborativo, que traz a conversa para um outro nível, né? De fato, aí um nível colaborativo. Com certeza. E aí tem vários estudos, né, que perguntam para paciente, porque isso tem uma parte disso que a gente sabe que é intuitiva, mas tem uma parte, e na saúde a gente vive muito essa questão, de que assim, me mostra os estudos, né? E aí a gente vai lá e mostra o estudo. Fala, ó, tem estudo mostrando que quando pergunta para o paciente o que de fato gera valor para ele, ele fala que é a parte de habilidades não técnicas e técnicas. E dentro da habilidade não técnica, essa questão da comunicação, tem várias questões aí que os pacientes, e vamos fazer o nosso exercício aqui, quando a gente está no lugar de um paciente familiar, que a gente espera de um profissional. Então, o que a gente espera? Eu vou te perguntar agora, o que você espera de um... Se você fosse lá no meu consultório, o que você ia falar assim, pô, eu achei a consulta do Marcelo bacana. O que você ia dizer que eu me comuniquei bem com você se eu fizer o quê? Dá um exemplo. Não, eu acho que se você tiver atenção, se você tiver interesse por mim, isso que eu acho que seria a minha medição vai ser o quanto ele se interessou por mim. E aí esse interesse tem várias coisas, né? O que pode fazer várias coisas. E aí esse interesse, ele pode ir, por exemplo, só o fato de te escutar e não te interromper, eu já estou te demonstrando interesse, né? Com certeza. O fato de validar sentimentos que você traz para mim, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma tendência na nossa vida pessoal, inclusive, não só profissional, né?
de minimizar sentimentos das pessoas. As pessoas trazem uma questão para a gente, você fala assim, não fica assim não, isso vai dar certo, vai passar. E né? Eu que sou muito, eu faço isso direto. Você quer dar a solução para a pessoa, não é? É. E o que é a comunicação empática, né? Então, antes de falar de comunicação centrada, o que a comunicação empática, os princípios da comunicação empática falam para a gente? Que é assim, ó, quando uma pessoa te traz um sentimento, valida aquele sentimento. Então é assim, Cláudia, caramba, entendo. Poxa, é muito frustrante isso mesmo, é triste, mas faz isso de uma forma genuína se você está sentindo aquilo. Não vai fazer isso fake, né? Pois eu não vou dizer, entendeu? Eu vou dizer isso só para você achar que eu estou te acolhendo. Isso é péssimo. Todo mundo sabe quem é genuíno e quem não é. Então, se você de fato tem interesse pela pessoa, que é o que você trouxe, né? Você tem um interesse em saber sobre ela, tentar ajudar. Cara, quando ela te trouxer um sentimento, controla a tua índole de tentar resolver e acolhe. E às vezes o acolhimento é só junto. Ouvir às vezes, né? Você não precisa falar nada, é só estar junto, né? Uhum. Então, essa questão de escutar e se conectar com a pessoa através da empatia e fazer ela perceber que você se conectou, não trazendo questões relacionadas a minimizar, mas sim valorizar o que ela sente, isso aí, na literatura, ele é descrito como os princípios da comunicação empática, tá? E aí, o que a gente fez? Então, estudando isso aí, né, como isso tem sido trazido pelo menos nos últimos 15, 20 anos, a gente desenvolveu uma metodologia em que a gente descreveu como comunicação centrada no paciente. E o que ela traz? Ela traz, além dos componentes de escuta e empatia, ela traz outros 3 componentes que são extremamente importantes no dia de hoje. Quais são eles? Primeiro, que é a questão da ativação do paciente. Então é o seguinte, você vem no meu consultório e você vai trazer alguma questão que você quer discutir comigo, tá? Isso pode ser no consultório, pode ser na interação da enfermaria, da internação, o que for, né? Antes de eu te falar tudo porque a tendência do profissional de saúde também é querer ser professor, tá? A gente é formado para dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer, tá certo? Sem valorizar o que elas já sabem. Então, acho que assim, qual que é o princípio da ativação? É o seguinte, deixa eu ver o que a Cláudia já sabe. Você me trouxe uma questão, mas assim, antes de eu te falar qualquer coisa, eu vou falar assim, Cláudia, o que você já sabe sobre isso? E aí você me fala assim, você vai me dizer quem é você. Você vai me dizer se você é uma pessoa que você já estudou tudo e está super preparada para a gente discutir num nível hard o assunto, né? Ou se você não, você está negando, não estou nem ligando. Não, Marcelo, não li nada. Eu vim aqui para ouvir tua opinião, né? E isso é muito importante, porque isso conecta o profissional, né? Então, quando eu aciono isso em você e eu calibro a minha comunicação para fazer isso de uma forma a acessar, né, qual é o nível de ativação que você é, isso já tem comprovação de que faz a pessoa perceber que a relação ela está mais num nível. O segundo item disso, né, eu falei que tem 3 a mais. O segundo item é a questão de decisão compartilhada. Então, não é mais aquela medicina do tipo, eu vou te dizer, Cláudia, faça isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou dizer o seguinte, olha, existem tais opções, os riscos, os benefícios, né? Tudo isso que a gente está trazendo aqui, eu vou expor para você o que faz sentido para você, o que você está afim de passar, o que você não está afim, e nós vamos decidir um caminho juntos. Isso é a medicina colaborativa, né? E por fim, que é uma coisa extremamente importante, vários estudos mostram que, eu vou te dar um dado aqui bem relevante, que é o seguinte, quando uma pessoa, tem vários estudos, tá? Vou trazer um, que fala o seguinte, que as pessoas, elas esquecem 80% do que os médicos falam no consultório nos primeiros 5 minutos após elas terem saído da consulta. Caraca! Porque a gente fala de forma difícil, a gente fala rápido e a gente não checa se a pessoa compreendeu ou não o que a gente falou. Puxa, 80%. É muita coisa. Então, o que a gente, baseado em todas essas práticas, enfim, essa experiência, a gente desenvolveu uma metodologia que trabalha todos esses princípios.
Que acolhimento, legal. escuta, empatia, ativação, decisão compartilhada, acordos, enfim, tem uma série de questões ali que a gente estruturou no formato de um curso, e isso forma um acrônimo que é chamado comunicação centrada no paciente. E tem Legal, tudo a ver com o conceito moderno de ser centrado no paciente. Né? que bacana, que bacana. Então, esse conceito que a gente viu vinculado a vocês, foram vocês mesmos que criaram. É o nosso time que criou. Que Então, legal. a gente tem um time aí de pessoas bastante dedicadas a estudar essa questão, né? E a gente olhando enfim, toda a evidência, né? A parte teórica e tal, e praticando isso, né? Quer dizer, não é só a teoria, né, Cláudia? Porque isso, pô, que legal, que teoria. Não, na prática faz toda a diferença, né? Você vê, assim, Toda diferença. a relação com o paciente muda completamente, né? Tanto a valorização de como isso é realizado, como também o que ele vai fazer depois. Quer dizer, o fato dele entender, de fato fazer o que tem que fazer e tudo mais, cara, todo mundo ganha, né? Então, é um pouquinho Que nesse sentido. fantástico. Ó, a gente tem pergunta aqui no YouTube, só que agora eu vou botar meu óculos, gente, porque eu não enxergo nada. Doutor, eu não estou enxergando nada e estou tossindo muito. O que pode ser? Eu diria Tomara que que é seria trabalho demais. problemas de veia também, problemas de veia, né? Veieira, caso assim. Ó, o Kleber Nóbrega está perguntando: quais os 3 a 5 principais livros que vocês usaram na experiência do Einstein? E quais os 3 a 5 principais cases que inspiraram vocês? Nossa, muito boa pergunta. Ô, Kleber, você sabe de uma coisa que é assim, ó. Quando eu estava lá no Einstein, a gente fez isso lá no período de 2013 a 2016, eu acho que um case que inspirou, né, bastante fazer as coisas relacionadas à estruturação do escritório foi o case da Cleveland Clinic, né? Na ocasião, a gente até traduziu para o português, eu estou procurando aqui, eu tenho um exemplar, o livro do James Merlino, e em português, o nome dele em inglês é Service Fanatics, e em português ele chama Obcecados por Servir, tá? Esse livro é um livro bacana, por quê? Porque ele conta toda a história da Cleveland Clinic, né? De como eles fizeram essa transformação cultural, essa mudança mesmo de paradigma, enfim, enfrentaram todos os desafios. E a gente conta também o case lá do Einstein naquela época, tá? Então, esse livro é um livro que marcou bastante a gente. E eu vou te falar que teve um livro que a gente, não um livro, mas um case que a gente estudou bastante, que foi o case da Disney. Porque a Disney, ela traz uma questão de encantamento e ela traz uma coisa de cuidar muito bem dos colaboradores, né? Que ninguém traz isso de uma forma tão encantadora, né? Legal. Essa coisa. Então a gente usou muito esses 2 cases aí que foram marcantes para a gente naquele momento. Além de todos os artigos e, enfim, toda a publicação aí que o The Barrow Institute tem, né? Porque isso é uma coisa legal. Quando você se torna membro, né, você começa a consumir aí as informações científicas e as boas práticas de uma instituição como o Barrow, você tem acesso ao que todo mundo está fazendo no mundo inteiro, né? E então eu veria assim que como case seria Cleveland e Disney, e como referência seria o The Barrow Institute, né, que hoje é o nosso parceiro lá na pós, e o Plantree. O Plantree é uma certificação internacional em cuidado centrado na pessoa, em que no Brasil o Einstein foi o pioneiro, né, na verdade na América Latina. E que eles têm bastante coisa também bacana para compartilhar nessa jornada das instituições de saúde de quem está procurando aí melhorias, tá? No Sírio, o que acontece, né? Como você está depois, são etapas da vida, eu já tinha essa bagagem que eu já tinha adquirido previamente, e a gente deu muita continuidade com coisas relacionadas à própria cultura e cases internos. A gente só multiplicou muita coisa, né? Tinha uma abertura cultural e um processo aí de desenvolvimento de formação, enfim, já são muito centrados no cliente, e que a gente trabalhou muito melhoria de processo, métricas, jornada e por aí vai. E a gente usou muito as questões aí também do Barrow Institute e do Plantree. Então, foram 2 instituições muito grandes que ajudaram. Acho que, como referência, vale a pena E citar isso.
complementando um pouco a pergunta do Kleber, eu tenho duas dúvidas. Eu Tá. cheguei a visitar a Cleveland e eu fiquei assim, em estado de choque com toda aquela estrutura, com a área de oncologia que me lembrava a Apple, né? É tudo assim, e tudo que eles oferecem para os familiares, né? É assim, é uma coisa E para os colaboradores, né? E para os colaboradores. Eu saí de lá, assim, e é uma cidade ali, né? Dizem até que ele tem uma prefeitura, uma subprefeitura própria pelo tamanho, sei lá. Só que lá, quando a gente foi fazer o curso com eles e tal, eles disseram que eles tinham. Aí você me corrige, tá, Marcelo? Mas eles têm uma outra unidade na Arábia. Agora tem, Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, isso. Só que eles não estavam conseguindo replicar a cultura dos Estados Unidos lá, em termos de cuidado do paciente e tal. Então, a minha pergunta para você é: existem aspectos que não são relacionados à própria cultura da empresa, é a cultura do país e tal, que impactam esse olhar para o paciente? Sem dúvida, isso é fundamental que você trouxe, Cláudia. Muito obrigado. Porque olha só, eu vou te dar um exemplo de uma conversa que eu tive recentemente com o presidente do Barrow Institute, né, que é o Jason Wolf. O Barrow, ele é uma instituição que é global, então ela ajuda, né, ela é uma referência aí nessa área em termos de conteúdo. O maior congresso mundial em experiência do paciente é do Barrow, etc. E eles têm um contato com todos os continentes, né? Então eles têm, então assim, a primeira pós-graduação de experiência do paciente no mundo, fisicamente falando, foi aqui no Brasil, foi a nossa, foi um modelo piloto para se implantar em outros lugares. Mas eles já têm iniciativas no Japão, que é outra cultura, na França, na Espanha, na Austrália, né? E aí, conversando um pouquinho com o Jason, essa questão assim das dificuldades, os desafios, é exatamente isso. Então, assim, como é que você não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo, né? Então, até nas relações interpessoais, como é que a gente trabalha as questões de hierarquia, as questões de eu vou ser mais aberto ou menos aberto. Talvez o modelo de comunicação centrada não funcione no Japão. Que, né, pela própria cultura de ser mais... E de ser mais, assim, subserviente, né? Eu escuto muito e te respeito, e essa coisa de... Entende? Então, assim, tudo existe uma necessidade de adaptação cultural, seja institucional, seja regional, né? Certeza. E o Jason, ele é a prova viva disso, porque ele traz pra gente casos concretos de coisas que ele tá vendo e vivendo, que as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo replicar isso aqui. Porque não faz parte do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente se relaciona. Por quê? Porque isso conversa com uma cultura que é daquele país, né? Então tem vários níveis, né? Então tem o país, a instituição, as pessoas. Então acho que faz todo sentido. Isso é totalmente diferente. E por isso que grandes empresas, né, que são globais aí, têm essa dificuldade de fazer as adaptações, porque uma coisa não vai servir para outra, né? Eu acho que tem um conjunto de valores ali, né, Cláudia? Você que trabalhou bastante essa questão de Latinoamérica, né? Tem um conjunto de coisas que, com certeza, a gente vai ter em comum, porque elas valem para qualquer ser humano. Mas tem um conjunto de outras coisas que elas são muito peculiares da cultura do local, né? Agora, Marcelo, você sabe que no ambiente das empresas que a gente atua, nos mercados que a gente atua, que não tem nenhuma relação com a experiência do paciente diretamente, um conceito que está sendo muito trabalhado por causa dessa mudança de cultura necessária é a questão de segurança psicológica, ou seja, como é que eu garanto, em termos de colaborador, como é que eu garanto para o colaborador uma segurança psicológica de que ele pode arriscar, de que ele pode fazer as mudanças que são necessárias, sem sofrer nenhuma punição se algo der errado, né? Quando a gente fala do mercado de saúde, eu acredito que essa questão de segurança psicológica tenha muita relação com o colaborador também, mas também tem com o paciente, com o familiar. Eu acho que a gente triplica o conceito de segurança psicológica quando a gente vai para o ambiente de saúde, né? Sim. Como é que a gente lida com essa questão de segurança psicológica no momento que uma coisa é falar, por exemplo, da Disney? Eu quero ir para a Disney, vivenciar a experiência da Disney.
Mas eu não quero ter que ir para o hospital para viver uma experiência ali, né? Como é que a gente trabalha essa questão de segurança psicológica nesses 3 públicos que a gente tem? Cláudia, essa tua pergunta, talvez a gente vai ficar aqui 2 horas falando dela. Adoro. E para mim tá ótimo, porque eu vou aprender. Mas como que eu vejo isso? Que eu acho que é muito bacana, né? E esse assunto, ele também é apaixonante. Eu acho que, assim, tem um ponto importante. Quando a gente fala de segurança psicológica, né? Acho que tem um ponto que é assim. Primeiro, o que é isso, né? O que é se sentir seguro do ponto de vista psicológico? E aí, para a gente falar disso, a gente tem que falar de relações. Então, instituições que são extremamente hierárquicas, né, tendem a ter menos segurança psicológica. Por quê? Porque um manda e o outro obedece. E aí, se eu vou tentar fazer alguma coisa e o outro, hierarquicamente, tem uma posição superior à minha, né, aquilo me diminui e eu tenho 0 de segurança psicológica. Porque quando eu falo de segurança psicológica, isso está implícito em uma das coisas, eu acho que é isso que você trouxe, né? Todos os estudos nessa área falam que segurança psicológica ela permeia em várias vertentes. Mas uma delas é você se sentir com autonomia para fazer as coisas, que é essa questão que você trouxe. Eu posso criar, eu posso inovar, eu posso fazer isso, etc. Então é a questão do eu estou empoderado para tomar decisão, para fazer as coisas, etc. A outra questão impacta e eu vou te falar que cultura de inovação na área de saúde, a gente tem muito ainda para avançar, né? Então, vou encerrar esse assunto, depois eu mudo. Por quê? Porque, assim, na área da saúde, a gente tem uma cabeça muito quadradinha com relação à evidência científica. Tudo que não tem evidência científica, tá? A gente Descarta. não quer nem falar sobre isso, certo? E é assim. Então, assim, eu tô lidando com uma vida de uma pessoa, né? Então, eu não posso tomar uma decisão de um tratamento, de um procedimento, de uma questão baseada na minha opinião. Eu tenho que pegar toda uma questão aí que é histórica, é científica, é comprovada, se faz bem, se não faz bem, etc, para poder tomar aquela decisão, tá? Então, eu não estou dizendo assim, eu tomo uma decisão de deixar ele ver o Mickey ou não ver o Mickey. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou tomando uma decisão assim, eu vou fazer esse procedimento ou não, você pode ter uma complicação e morrer ou não, né? Então, tem essa questão muito importante que a gente não tem muito espaço para poder ser muito criativo fora da ciência, tá? Aonde a gente tem espaço para ser criativo é no que diz respeito às jornadas, à tecnologia, aos serviços, né? Todas as coisas que englobam a questão de qualidade e segurança do cuidado, entende? Então tem uma caixinha, que é uma caixinha assim que a gente mexe muito pouco, e tem uma caixinha em volta, várias caixinhas em volta, que a gente pode sim ser aberto para olhar isso, né? Então esse é um aspecto. Então é assim, mas você tem espaço para inovar? Tem coisa que inovar não é bom. Se você tentar inovar numa coisa que já está consagrada, você pode fazer o Piorar tudo. caos, piorar tudo, entendeu? Mas tem um outro ponto que é o seguinte, que é assim, eu estou vendo uma questão específica que ninguém está conseguindo resolver, né? E aí tem aquela pessoa lá que fala, poxa, eu tenho uma solução, eu pensei numa maneira de fazer isso. E aí a gente volta à questão hierárquica. Então, quanto mais essa instituição ela vivenciar aí uma coisa de ser bem horizontal, né, em que todas as pessoas têm voz naquele grupo, né, melhor e mais capacidade inovadora essa instituição vai ter. Por quê? Porque não é só quem está aqui no topo, são todas as pessoas. E geralmente quem tem a melhor solução não é quem está aqui, é quem está vivendo No o dia a dia. processo na ponta, no dia a dia. Entendeu? Então, se eu tenho essa liberdade de trazer, das pessoas proporem e tudo mais, isso é uma forma de manifestar a segurança psicológica. Tem um outro aspecto que eu queria trazer aqui nesse assunto, que é super delicado, que é relacionado à cultura dos meus colegas médicos, cultura médico-cêntrica, tá? Então é assim, ó, esse é um tema polêmico, talvez até a audiência aumente agora.
Não, para. Eu comecei. Ô, Cláudia, que é o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de hierarquias, né, enfim, a gente ainda traz resquícios aí da nossa formação médica, em que o médico ele é o tomador de decisão em todos os momentos, né? Ah, porque a responsabilidade é minha, eu que prescrevi, eu que tomo a decisão, etc. E cada vez mais a gente vive uma evolução, né, um amadurecimento para entender que todas as pessoas têm responsabilidade naquele aspecto. Tem um aspecto que faz parte, sim, do ato médico, e isso é discutível, mas tem um monte de outros fatores que a gente traz aí todos os atores para essa conversa. Então, a enfermagem tem a sua responsabilidade, o médico tem a sua responsabilidade, o paciente tem a sua responsabilidade, entende? Essa questão de exercer a autonomia de todos, né? Uhum. E dependendo de como é a instituição, né, onde esse aspecto ele é mais forte e mais centrado no médico, os outros atores não têm muita voz. Isso é uma verdade. Aí eu vou te trazer um exemplo de uma situação que é assim, eu estou vendo, tá? Então, uma coisa que é bem comum na saúde, tá? Eu sou um médico mais novo, hierarquicamente falando, e eu estou vendo um outro médico que é mais velho, professor doutor, aquela coisa toda, fazer uma coisa que eu vejo que tem um risco para o paciente, né? Como é que eu falo aquilo de uma forma assertiva para não criar um conflito e eu conseguir colocar de verdade assim, né, os valores do paciente em primeiro lugar, sem a pessoa se sentir invadida na sua hierarquia, entende? E quando Complicado. isso, e quando isso vem, por exemplo, de um profissional não médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem falando isso, é o porteiro, é o seja lá quem for, é o paciente, né? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente tem que falar de reduzir as diferenças, reduzir as hierarquias. É assim, todo mundo tem voz aqui. Se tem alguém que está identificando uma oportunidade de melhoria, olhando para a inovação, melhoria, etc., ou um risco, falando de segurança, qualidade, etc., ou está pensando aqui num outro formato de fazer isso, essa pessoa tem liberdade para falar aquilo de uma forma em que ela vai ser ouvida, respeitada e considerada. Isso Muito é bom. segurança psicológica, entendeu? E Muito aí, bom. só para terminar, né? Como é que a gente vive isso no âmbito da gestão? Eu tenho liberdade de falar para o meu gestor as coisas que eu penso e as coisas que eu acho que deveriam acontecer, né? Muito bom. Ou eu sofro assédio moral, ou eu sofro, entendeu? Essa pressão por, não, Puras. aqui quem manda sou eu, etc. Então, a gente tem um caminho enorme em todas as instituições de saúde para trabalhar a segurança psicológica, porque isso envolve relação de paciente com profissional de Muito bom. saúde, pares e gestores. Muito Entendeu? bom. Muito bom. Uma aula de segurança psicológica aqui, hein, gente? Marcelo, temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que você já subiu. Nossa, mas pipocou, foi com gente falando aqui. Muito bom, hein, gente? Você vai ver, o chat tá bombando aqui. Deixa eu filtrar Eu aqui. tô curioso, eu não tô vendo esse chat, eu vou ter que abrir aqui. Ai. Ó, o Kleber está perguntando aqui: até que ponto o médico é preparado para servir? O Código de Ética Médico Brasileiro, em seu artigo 1, faz referência a servir as pessoas como o papel do médico. Acho que é isso que ele quis perguntar. O Ficou claro? Kleber. É isso, É, Kleber. De eu não novo. sei, eu vou falar o que eu entendi, tá? Aí se for isso, Kleber, você Ah, fala que sim, escreve senão aqui, você Kleber. comenta. Tem um amigo Ó, meu que fala assim, ô Marcelo, quando alguém te fizer uma pergunta, se você não souber responder, se você não conseguir convencer, confunda, que aí você ganha tempo. vou fazer isso. Não, mas ó, Kleber, o que eu acho interessante, né? Essa cultura do servir, ela não se aplica somente ao médico, né? Eu acho que se aplica a todos os profissionais que trabalham no âmbito de saúde, né? Então, assim, eu estou entendendo que o que você está trazendo é essa questão, assim, de se colocar num papel de eu estou ali por alguém, né? E não as pessoas estão ali por mim, né? Que é essa questão da hierarquia que a gente trouxe e essa questão dos egos, da humildade, etc. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, né?
com as novas gerações médicas, com as novas gerações de profissionais de saúde, em equalizar aí as relações e essa questão da dinâmica em que todos são importantes para a experiência do paciente, para o resultado ser adequado, né? Então, eu acho que a gente tem um caminho a ser seguido, né? Um caminho a percorrer aí ainda por muitos, muitos anos. Porque ainda a gente vive, principalmente no cenário acadêmico, né? Essa questão de quem manda e quem obedece, né? E aí isso é levado para a cultura, sim, médica, de uma forma geral. Claro que, assim, tomar todo o cuidado aqui em respeitar meus amigos médicos, enfim, né, e eu faço parte, em que isso não é generalizado, né, mas a gente ainda tem muito um resquício de ter essa questão paternalista, de que eu decido, eu sou o líder, etc. Não, né, você faz parte de um time, a tua opinião é extremamente importante, né, mas você faz parte de um time. E nesse time tem uma pessoa que é extremamente, é tão importante quanto você, que se chama paciente, né? Sem falar dos outros players aí da equipe. E esse paciente precisa ser entendido em todas as suas dimensões, trazer aí os seus medos, os seus valores, enfim, e ser empoderado para exercer a sua autonomia aí na sua plenitude, né? Então, acho que servir não é fácil em nenhuma instância, nem na posição médica, nem na posição familiar, nem na posição de gestão. Acho que a gente tem um caminho cultural a percorrer, né? E nem só no mercado de saúde, né? Em todos os mercados, em todos os mercados. Agora, Marcelo, eu queria explorar um pouco a questão acadêmica, né? A sua atuação na academia. Como é que a gente consegue ensinar quando a gente... e até a questão da empatia, quando eu não consigo vivenciar o que o paciente vivencia, porque para isso eu precisaria passar pelas coisas que eles passam. E no mercado de saúde, isso é bem complicado. Como é que a gente consegue ensinar, e aí você falou do curso, né, de especialização, 15 meses, né? Que tem 15 meses, os cursos que vocês têm na Conecta. Como é que a gente consegue, por exemplo, atendimento humanizado, empatia, sendo que a gente... Porque, por exemplo, em experiência do cliente, nos mercados que a gente atua, é fácil a gente fazer um cliente oculto, a gente vivenciar coisas que os clientes, dos nossos clientes, vivenciam. É muito mais simples do que no mercado de saúde. Como é que a gente faz isso no mercado de saúde? Ô, Cláudia, eu acho que assim, as metodologias elas são semelhantes, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho de jornada, né, como você trouxe, a gente também usa os princípios do Design Thinking de fazer sombra, cliente oculto, entrevista e tudo mais, né? Mas falando especificamente, assim, como é que eu faço... Então, vamos lá, eu vou dividir essa conversa acadêmica em gestão e em atendimento, pode ser? Beleza, ótimo. Então, quando a gente fala em gestão, não tem como a gente falar de uma coisa que a gente não vive, ou a gente não viveu, né? Então, acho que, assim, é muito difícil, e a gente vê um movimento em todas as áreas, né, de pessoas se posicionando, eu vou falar sobre essa questão. Cara, mas você nunca pisou num hospital, você nunca, né, viveu aquilo, você vai falar, você só vai falar o que os outros fazem. Então, eu acho que, assim, tem uma parte desse assunto que é relacionado a, de fato, trazer cases e trazer experiências para serem compartilhadas. E isso é muito rico, por quê? Porque qualquer ambiente acadêmico se propõe a criar um ambiente colaborativo em que as pessoas, de fato, elas levam as suas práticas, e aí você não precisa nem ter aquela prática, mas você cria o ambiente para que aquilo seja discutido de uma forma, né? Mas se você quiser tratar aquilo com propriedade, além de você criar esse ambiente acadêmico, colaborativo, criativo, né, etc., é importante você ter a vivência para você compartilhar. Por quê? Porque quando as pessoas falam assim, mas como é que você saiu dessa cilada? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Se você não viveu aquilo, você fala, não sei. Né? Então, é importante você ter a teoria, é importante você ter o acesso às boas práticas para você ver toda essa questão que a gente falou de adaptação cultural. Uma instituição que tem mais recurso, uma que tem menos recurso, como é que faz isso? No público, no privado, né? Porque tem mais essa. Na saúde ainda a gente tem essa questão de ir no SUS, ir no particular, né? Tudo isso. É a mesma experiência, não é? Como é que é a questão? A expectativa é a mesma? Como é que eu trato, né?
Então, tem toda uma questão de você criar o ambiente, trazer as boas práticas, mas você também trazer a vivência. E isso faz toda a diferença, né? E eu acho que é isso que pós-graduações como a do Círio, a do Einstein, enfim, né, fazem todo sentido porque tem a vivência, tem aquela coisa de, olha, a gente traz aqui o ambiente e a gente tem o compartilhamento, né? Muito legal. Foi isso que a gente tentou viver na questão da Conecta, né? Porque, assim, nenhum curso do que a gente propõe e que a gente faz aí com as empresas atualmente, a gente faz baseado em uma coisa que eu nunca vivi. Ah, eu vou lá estudar um negócio e vou falar para as pessoas como faz. Não Não tem funciona. como, né? É. Por quê? Porque eu tenho que trazer a prática. E aí, quando eu falo principalmente dessa questão, e aí saindo um pouquinho da gestão, né? E voltando para essa parte assistencial, comportamental, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivencio? Então, em termos de metodologia, né? Quando a gente traz aí para essa trilha de ajudar os profissionais e as instituições a trabalharem essa parte mais de comunicação e habilidades socioemocionais, a gente faz uso aí de duas metodologias principais: psicodrama e simulação realística. As Sério? duas, Que as legal! duas metodologias, elas trazem cenários práticos. Então, por exemplo, o próprio curso de comunicação centrada. Uma parte do curso é se debruçar sobre as evidências, do porquê que aquilo faz sentido, etc. Mas 80% do curso, sabe o que é? Cenário prático vivencial para a pessoa atuar e se ver fazendo aquilo e errar, acertar e falar, caramba, tá bom, agora eu sei como que é, eu vou, Legal. entende? Porque quando a gente fala de comportamento, né, uma coisa, então vamos lá, quando a gente fala de desenvolver pessoas, né, Cláudia, e você sabe muito bem disso, desenvolver pessoas, a gente tem uma primeira etapa que é despertar as pessoas para a importância daquilo, que a gente chama de sensibilizar, né? Uhum. Vamos sensibilizar as pessoas. Aí você pode sensibilizar de qualquer maneira, presencialmente, online, campanhas, comunicação interna, storytelling, o que for, né? Só que, assim, isso é suficiente? Não, você só desperta o interesse e, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que criar situações em que as pessoas têm, de fato, viver aquilo, né? Então, o que é uma oficina de empatia? É você criar situações que as pessoas vão ter que exercitar a empatia e sentir aquilo na pele para falar, caramba, é isso. Porque não adianta eu te Legal. contar como é que você não vai saber como é, você tem que viver, né? E tem vários cenários para você. Então, assim, eu vou me colocar no lugar de um paciente, eu vou acompanhar um paciente, eu vou criar uma situação ali que ou eu vou ser a pessoa que vai atender, ou eu vou ser o familiar, ou eu vou ser o paciente. Então, eu vou criar situações práticas para as pessoas se verem ali e, de fato, praticar, Poxa, muito né? bom, Então, muito é bom. isso. Não tem como você fazer isso se não for prático, né? Agora, Marcelo, ao longo da primeira semana, essa é a segunda semana de experiência do paciente que a gente está focando o CX Now. Tanto na primeira semana quanto essa semana, apareceu muito o crescimento de tecnologias no mercado de saúde, seja ali junto ao paciente, seja na gestão e como todo. Quando a gente está falando de tecnologias aliadas à experiência do paciente ou do familiar, a minha pergunta para você é: como é que a gente garante essa conexão emocional com o paciente quando cresce muito a questão de tecnologia? Né? Ou seja, a gente está falando de uma comunicação centrada, a gente está falando de empatia e tal, mas na hora que vem toda essa avalanche que a gente viu aí, de coisas que é muito boa para o paciente, mas tem aquela questão de poder perder essa conexão emocional que é muito forte no mercado de saúde. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou te fazer uma pergunta, então. Tá bom. O que você está achando da nossa conexão de hoje? Maravilhosa. Teve, Maravilhosa. teve algum prejuízo a gente estar à distância? Nenhum. Nenhum. Então, as pessoas precisam entender que a tecnologia, ela só é um meio, ela não é um fim. O que importa é a qualidade da relação. Se Uhum. você fizer isso presencialmente ou à distância, tanto faz. O que É importa é verdade. a qualidade da relação, né? A gente está vivenciando isso aqui hoje e a pandemia está mostrando para a gente o quanto isso é verdade, né? Não importa As se eu estou fazendo uma... teleconsultas, né? Com as teleconsultas. Entende? Recentemente eu recebi um feedback super bacana de uma paciente super querida minha,
mas que assim, que está numa situação de isolamento familiar, etc, tal, e é uma paciente idosa, e ela falou assim, doutor Marcelo, essa consulta foi maravilhosa, a gente teve, Ai, que nossa, fofo. assim, foi melhor do que aquelas consultas que a gente vai lá e faz presencialmente, porque eu fico preocupada de chegar no horário e não sei o quê. O que ela queria me dizer? Ela falou assim, olha, eu fui acolhida nas necessidades que eu tive, Que né? legal, que E legal. olha o que a gente está fazendo aqui. Não está legal esse papo? A Uhum, gente podia, se a muito gente estivesse junto, ia estar tão bom quanto, né? exatamente, Mas está tudo exatamente. bem. Então as pessoas têm que parar um pouquinho, né? Dessa coisa de que a tecnologia vai afastar, vai ser frio. Nunca ela vai substituir a relação humana. Nunca ela vai substituir. E Muito a bom. tecnologia, ela veio para fazer, para ajudar a gente em algumas coisas. Quer ver? Eu vou citar algumas coisas que não sou só eu que vejo isso, é o mercado e é uma tendência, né? Que é o seguinte: primeiro, ela amplia acesso, tá? Quantas pessoas estão conseguindo se conectar com a gente hoje e vão assistir esse conteúdo e se apropriar e usar isso para melhorar várias coisas que elas fazem no dia a dia, Muito bom. né? Quantos pacientes eu posso atender por teleconsulta, fazer triagem, etc, etc, e talvez que ficariam na fila aí não sei quanto tempo, etc. Então ela amplia o acesso, né? Ela dá escala. Outro benefício, ela garante a informação qualificada aonde quer que seja, né? Então, olha só, eu não preciso ter um especialista, neurologista, etc., em todos os hospitais. Se eu estou num hospital de periferia, que eu tenho menos recurso, e eu não tenho esse profissional, que tal eu me conectar com uma instituição que tem esse cara e ele poder discutir o caso comigo e me ajudar a dizer o que eu faço com o meu paciente que eu estou aqui? É Muito um outro legal. exemplo, né? Uhum. Que mais? Garantir a continuidade no cuidado. Paciente crônico, isso é muito importante. Então, assim, ó, o cara é diabético, tá? Tem diabetes. Ele vem comigo no consultório, sei lá, uma vez a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo, né? Entre a minha consulta e o próximo encontro, o que ele está fazendo? E se a tecnologia me ajudasse a falar com ele, né, em larga escala? E aí estou potencializando isso para vários pacientes. Ó, você está fazendo aquilo que o Marcelo te pediu? Manda tua glicemia pra gente. Aí já Muito começa a bom. usar algoritmo de inteligência artificial, já ajuda o cara a manejar a insulina e por aí vai. Então, assim, a tecnologia, Cláudia, ela tem um potencial de melhorar a experiência, melhorar a qualidade, melhorar a segurança, desfecho clínico, né? Muito bom, muito bom. Você quer ver um exemplo bem prático? Você pega seu celular, você fala assim, antes o que você tinha que fazer? Você tinha que levar seus exames no médico, não tinha? Uhum. Hoje, o que você faz? Você manda para ele, ele vê, se foi ele que pediu, então ele vê onde ele quiser. O prontuário não é da instituição, ele deve ser do paciente. E se você tivesse seu prontuário em tempo real e você Muito escolhe bom. quem você quer para compartilhar? É outro exemplo da tecnologia, entende? Então, assim, a gente tem muita gente que fala, mas a tecnologia vai separar, vai se... Cara, você está por fora, você está vivendo um mundo que Muito não bom. tem volta, né? Não é a qualidade das coisas, não é a Muito bom. presença física ou não, né? Muito bom. Olha, o chat está bombando. Vários comentários. Depois, Marcelo, entra lá no YouTube para você ver. Tá Mas bom. várias interações e comentários. Mas a gente está chegando no fim. É o Ai, nosso gente, final. é o nosso final. Vamos fazer um Meu ar Deus. junto, né? Meu Deus. Desliga você. Não, desliga você. Não. Marcelo, uma última pergunta. Eu queria que você trouxesse uma perspectiva para o tema de experiência do paciente para os próximos anos e tentando fazer uma conexão com as principais diferenças que existem já hoje, quando a gente fala do tema de experiência do paciente no Brasil, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. E o que você está enxergando daqui para frente em relação a esse tema? Legal. Então vamos lá. Eu acho que eu já vou dar uma palhinha de uma coisa que vai ser lançada em breve, né? Eu faço parte, eu tenho uma grata satisfação aí de ter sido convidado para fazer parte do Patient Experience Advisory Board do Barrow Institute, né? Então, eu tenho essa possibilidade de ter essa visão global de como esse assunto está sendo discutido e estudado aí nas diversas culturas, interfaces. E foi
publicado recentemente um artigo, né, que o Barry construiu relacionado a isso, e está no forno uma atividade que eu vou fazer só um teaser, mas que a gente vai conduzir junto com eles aí, né, para poder trazer um pouquinho de como essa perspectiva, né, desse assunto tem sido tratada aí para os próximos anos. E o nome do projeto é The New Existence, né? Então não é um novo normal, como é que vai ser a nova existência no que diz respeito a essas questões. E tem alguns pilares lá que estão sendo olhados, né? Então tem o pilar que está relacionado à parte das parcerias entre as equipes, né? E aí eu não vou dar o spoiler inteiro, mas eu vou só falar alguma coisa, né? Que eu acho que assim, cada vez mais essa questão dessa visão de time que a gente falou aqui, em que todos têm o protagonismo, né? E essa questão de valorizar o paciente tanto como protagonista do seu próprio cuidado, como protagonista em projetos institucionais. Ele faz parte do time e ele ajuda a gente a redesenhar todos os processos. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa extremamente importante é ampliar e melhorar, né? Qualificar como a experiência ela é mensurada. Trazer isso para um âmbito nacional, para que a gente possa ter comparativo, que a gente possa ter, né, de fato, transparência e por aí vai. E aí a tecnologia faz parte extremamente disso, né? Um outro aspecto é relacionado a essa valorização do cuidado integral, né? Como é que a gente sai da perspectiva somente dessa questão mais física e a gente começa a olhar para uma perspectiva que é emocional, cultural, social, espiritual. Então, essa coisa de ampliar. E isso conversa com a questão de olhar para comunidades. Então, assim, como é que a gente olha para... não a gente desenha, né? Enfim, acho que como é que a gente trabalha um sistema de saúde que é mais colaborativo, que é mais integrado e é menos competitivo. Muito bom, né? muito bom. E no Brasil a gente tem muito essa questão de integrar, né? Principalmente compartilhar recursos, o público, o privado, etc. E a gente sai da competição e a gente vai mais para a colaboração. Então, essas são macro tendências aí de coisas que estão sendo discutidas e trabalhadas nesse tema. Fico feliz de poder terminar nossa conversa fazendo a iniciativa, isso. Pode passar para a gente. Eu vou te convidar. Não, e a Flow ajuda a divulgar, manda, legal. Também. Poxa, uma iniciativa como essa tem que explodir, tem que jogar para o mercado inteiro e ajudar a promover, a divulgar. É isso aí. Ai, gente, chegamos ao final. Ai, que pena. Cláudia, posso te falar uma coisa? Eu adorei participar com você. Eu também. Você tem uma energia muito boa, você, sabe, você é uma pessoa muito do bem, assim. Adorei saber da tua história, da tua trajetória. Legal. Adorei o aquecimento que a gente fez. Né? E achei muito legal você, né, a tua humildade, a tua transparência de trazer aqui também aí suas dores, né, tudo que você passou, a trajetória, porque é isso, né? As pessoas olham e falam, caramba, olha a Cláudia, olha o Marcelo, mas ninguém vê os tombos que cada um tomou, né? E tem tomado na vida, né? Exatamente. Então, acho que é isso. O nosso papel aqui é um pouquinho de influenciar as pessoas, inspirar, né, e trazer para essa conversa. E eu acredito fortemente que a gente só consegue ampliar essa conversa se a gente fizer isso com mais pessoas, né? E você que conseguiu criar um canal, eu quero te parabenizar e reconhecer aqui que você criou essa questão de compartilhar, né? Então, poxa, muito legal. Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz e honrado de estar aqui. Então, eu fico feliz, poxa. Gente, é sempre uma oportunidade de aprendizado com o Marcelo, porque, poxa, vocês viram aí, né? É sempre. E é por isso que eu abri essa live falando, eu aprendo muito com você, Marcelo. Então, muito obrigada por inspirar tantas pessoas. Obrigado. Todas as vezes que eu falo em experiência do paciente, é o nome do Marcelo que vem. Aqui com os convidados, eu falei, poxa, o Marcelo vai fechar para a gente. Poxa, o Marcelo é o Papa de PX e tal. Então, que bom que você está agora ajudando mais instituições. Meu papel é inspirar, é trazer mais pessoas para essa conversa, né? Eu sou um pedacinho de pessoas que vão estudar, trazer e compartilhar. Obrigado, e está fazendo isso muito bem mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, encerra para mim, por favor. Já que você inverteu, já que você inverteu o início, Marcelo, agora
eu vou inverter o final. Por favor, faça o encerramento da semana de experiência do paciente dentro do CX Now. Por favor. Que honra, né? Olha só, que responsabilidade, que honra, né? Pessoal, então assim, obrigado por vocês terem acompanhado o CX Now a semana toda, né? Todos os conteúdos que a Cláudia e o time todo aí traz. E obrigado pelos comentários, pelas interações, pela paciência de estar aqui, né? Nesse horário, acompanhando a gente. Sexta-feira, sextou, gente. E o meu pedido é assim, se vocês verem que esse conteúdo ele agrega e ele pode servir para alguém que vocês acham que vai fazer a diferença na prática do dia a dia, compartilha, né, Cláudia? Exatamente. Que possa usar isso para compartilhar, usar isso para o bem, para fazer as melhorias. Porque, assim, eu tenho sempre uma coisa dentro de mim que, além do propósito pessoal, né, que acho que é bastante motivado por ser médico, por estar envolvido nisso, cuidado na relação com o paciente, é uma certeza que a gente tem todos os dias, que é o seguinte: todos nós seremos pacientes ou familiares, né, um dia. Se nós já não somos, seremos, né? E quanto mais as pessoas se envolverem com isso, e mais toda essa questão ficar adequada, né, mais a gente vai ter qualificação profissional e institucional para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, né? Quer dizer, é um bem que a gente está fazendo para as pessoas, mas que também reverbera para todos nós. Então, leve essa mensagem, né? Venha se desenvolver com a gente, né, Cláudia? Aprender aí ferramentas. Enfim, vamos embora. O céu é o limite. Vamos fazer muita coisa junto. Como a gente fala aqui na Flow, é só o começo. É só o começo. Né? Gente, Claudinha, obrigado, querida. Obrigada, fiquei muito feliz. Pessoal, muito obrigada. Mais para frente, a gente vai ter mais CX Now, a gente vai vir com CX Now de Employee Experience, a gente vai vir com CX Now de experiência do fã, a gente vai vir com CX Now de tecnologias, de mercados. Então, tá vindo muita coisa aí até o final do ano e fiquem com a gente ainda. Vão vir, agora em novembro a gente vai ter muito mais. Obrigada, Marcelo, obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado, pessoal. Obrigada, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Tchauzinho.